Atos 8, 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito que os iludira com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiros, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de mais uma vez estar reunidos no teu santo nome. Como é bom, Senhor Deus, nós temos irmãos que congregam conosco, que adoram o mesmo Deus, que têm o mesmo desejo pela palavra, que todos eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo, que haja discernimento da tua palavra, que haja entendimento das coisas do céu, Senhor Deus, que a nossa carne seja confrontada, Senhor Deus. Senhor Deus, eu prefiro que esses irmãos saiam daqui aborrecidos pela tua verdade, do que alegres com a mentira de Satanás. Senhor Deus, que eles possam ser avivados pelo poder que é em ti, que eles possam ser vivificados pela presença do Espírito Santo, e que eles possam viver para a glória do Senhor. Senhor Deus, que a tua igreja seja uma igreja operante, uma igreja que conhece verdadeiramente a Cristo, e que vive para louvor da sua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época agora, final de ano, a época em que as pessoas abraçam, a época em que as pessoas te encontram e desejam um melhor ano, um feliz Natal, época em que as pessoas mudam, até o jeito de lidar com a gente, mas vivem o ano inteiro como se essas pessoas não existissem. É interessante que vivemos a época chamada Natal, que dizem aí que é a maior festa cristã, mas só que a palavra é substituída por uma árvore, a beleza da palavra é substituída por luzes, por bolas, o ego é acariciado com presentes debaixo de uma árvore, e Jesus é substituído por uma fraude chamada Papai Noel. Este é o Natal do ímpio, este é o Natal do pagão, este é o Natal de Simãos. Jesus não faz parte dele, Jesus não entra nele, mas o meu ego é satisfeito. Talvez agora alguns corações estão dizendo: esse cara não está com nada. Glória a Deus, glória a Deus, porque a Bíblia me diz isso. Eu prefiro ser vaiado pelos homens do que ter a minha vida negada diante de Cristo. Eu prefiro que meus filhos sejam ofendidos quando eu digo para ele que Papai Noel não existe, de que meus filhos estejam no engodo de Satanás.
Meus irmãos, isso não acontecia e não acontece só agora. Isto acontece desde o começo. O falso crente, aquela pessoa que se acha convertida ao Senhor, mas que não renuncia a nada por Cristo Jesus. Aquela pessoa que bate no peito e diz: eu nasci de novo, mas não quer tirar nada da sua velha vida. Quando nós estávamos adorando aqui, o irmão Israel, ele citou um versículo bíblico. 2 Coríntios 5,17, isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando. Meus irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque há um engano, talvez na maioria daqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. O engano de achar que está em Cristo Jesus, mas não está. Primeiro, um homem chamado Simão. Este homem chamado Simão era um mago, era um feiticeiro, da mesma linha dos 3 reis magos, da mesma linha, do mesmo lugar, do mesmo jeito. Então você que tem presépio ainda, misericórdia com você. Põe lá os 3 reis magos lá, vocês estão, ó, Simãozinho, 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 Simãozinho. Tem religião que até cultua os magos, né? Feitiçaria, né? Este homem, ele era conhecido e era aclamado, porque ele praticava, né, as suas ilusões, e pessoas eram beneficiadas. Ele era chamado até de o poder de Deus, o grande poder. Mas é interessante que Filipe entra ali com a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus é a única solução para o homem. Jesus Cristo é o Senhor. E é interessante que diz que quando, porém, deram crédito, ouviram a Filipe pregar, abriram o coração ali, pelo poder do Espírito Santo, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quando a palavra é pregada, homens se convertem, mulheres se convertem. Mas quando o enroleixo das igrejas contemporâneas, que querem deixar os fiéis satisfeitos, ele é explícito nos púlpitos, não há conversão verdadeira. Aquele negócio que você vê no Facebook, olha, 15 almas aceitaram Jesus. Isso é propaganda enganosa. É pior que Papai Noel. Meus irmãos, eu quero deixar algumas características que podem estar acontecendo na sua vida. Primeira coisa, eu aprendo no versículo 13, comecinho dele, abraçar a fé. Diz aqui, o próprio Simão abraçou a fé. Muitas pessoas têm abraçado a fé e se tornado religiosas, ritualistas, tentando viver Cristo, mas sem o Evangelho da graça. Pessoas têm se sentido atraídas pelo Evangelho, têm se sentido bem ao ouvir o Evangelho, têm se sentido bem dentro de uma igreja que diz a respeito do Evangelho, têm achado bonitinho seus filhos participarem de uma escola bíblica dominical, mas pessoas que não têm vivido a essência do Evangelho, porque o Evangelho, ele não deixa as pessoas acomodadas, ele transforma homens condenados em homens salvos, e ele nos conforma a Cristo Jesus. Meus irmãos, é muito fácil você ver uma igreja anunciar que 15 pessoas aceitaram Jesus. E se você pudesse ter uma câmera e acompanhar essas 15 pessoas na segunda-feira, elas iriam fazer exatamente o que faziam na semana passada. Meus irmãos, não há novidade de vida. Abraçar a fé não significa ser salvo em Cristo Jesus. Simão abraçou a fé, mas o Evangelho não o transformou, o Evangelho não o conformou a Cristo. Ele não deixou de andar como ele andava. E assim caminha a humanidade chamada humanidade evangélica. Aquele que mentia continua mentindo. Aquele que fofoca se tornou mais perito em fofoca. Aquele que roubava se tornou um roubador ainda mais evidente.
Aquele que adulterava, agora ele não diz que ele tem o adultério mais. Eu não sou adulto, eu tenho um caso. É que a minha esposa está doente, sabe? Ela está fazendo quimioterapia, está fazendo radioterapia, então eu sou homem. Ele esconde, ou ele tenta esconder. Ele vive totalmente distante de Cristo Jesus. Nós precisamos voltar as mentes para a palavra do Senhor. Não precisa abrir, mas preste atenção. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Você tem andado como Cristo andou? A sua vida, ela exala o bom perfume de Cristo? A sua vida inspira que outras pessoas busquem ao Cristo que você diz que serve? As pessoas vão até você para discutir um texto bíblico, as pessoas vão até você para marcar uma jornada de oração, as pessoas te procuram para falar das coisas dos céus, ou as pessoas te procuram para falar mal do irmão, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal do seu trabalho, falar mal do patrão, falar mal do Brasil? Por que as pessoas têm te procurado? Note que se as pessoas te procuram por esse tipo de coisa, é porque você não se parece com Cristo, porque elas teriam medo de tocar em certos assuntos com você. Eu queria que você prestasse muita atenção. A sua vida deve ser caracterizada por elevados padrões éticos e morais, porque a palavra é assim. Não é que você não vai pecar, porque infelizmente, enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos pecar. É que você não ama o pecado, é que você não tem hábitos do pecado, é que você não tem prazer na prática do pecado. Se Jesus realmente te libertou, a tua vida foi mudada. As coisas velhas ficaram, e agora são novas, porque Cristo te fez um novo homem e uma nova mulher. Então você não somente abraçou a fé, mas você agora vive pela fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, você está sendo conduzido pela palavra no poder do Espírito Santo? Você, quando vai entrar num lugar, conversar certos assuntos, você questiona no seu coração se isso agrada ou não a Deus? Você traz a palavra e abre a palavra para ver se você deve frequentar ou não alguns tipos de ambientes? Se você deve ou não sentar na roda com tais pessoas? Semana passada, uma pessoa que não é dessa igreja, não é dessa denominação, até ela nos chama de primo. Boa dica, né? Ela falou: eu queria um conselho de uma pessoa de Deus, e foi você que eu escolhi. Eu falei: mas você está pronto para a resposta? Ela falou: tô, então manda ver. É interessante que ela queria uma sinceridade, e eu dei um conselho sincero para ela. Penso que até pode ter machucado um pouquinho, mas eu não deixei de falar a verdade para essa pessoa. Meus irmãos, você não pode ser conduzido por filosofias e achismos. A palavra tem valores absolutos, e é aqui que você tem que estar. As pessoas têm que ir até você para querer uma palavra de verdade, não é para falar mal do vizinho. As pessoas têm que buscar em você inspiração para viver Cristo. Eu queria que você entendesse. Sexta-feira, nós falamos sobre viver as dificuldades, mas que a paz do Senhor, que excede entendimento, vai acalmar o nosso coração e vai nos trazer convicções. Ontem o irmão Israel pregou sobre a fé. Hoje ele abriu com a devocional sobre a fé.
Depois nós tivemos aqui na sala de adultos, uma escola bíblica, sobre a verdadeira conversão de Zaqueu. E agora nós estamos aqui para aguçar o seu coração a pensar na palavra do Senhor. Você é salvo em Cristo Jesus? Meus irmãos, a segunda coisa que eu aprendo, e que não é uma característica de que você seja salvo, o batismo. Olha o que diz aqui, na segunda parte do versículo 3. E tendo sido batizado. Simão, o mágico, ele passou pelas águas. Ele fez ali uma pública profissão de fé. O batismo nada mais é do que publicar a minha fé em Cristo Jesus perante toda a congregação. É dizer aí fora e para todas as pessoas que agora você tem um dono, Cristo Jesus. E é interessante que o batismo não salva. O batismo, ele acontece quando eu sou salvo. Então eu quero passar pelas águas, porque Deus fez uma obra na minha vida. Não é porque Deus vai fazer uma obra durante o batismo. O batismo em si, ele não tem nenhum poder. Mas o poder de Deus alcançou, por isso eu batizei. É interessante que as pessoas muitas vezes acham que porque ter passado pelas águas, podem levar um estilo de vida que lhes agrada. Meus irmãos, você já teve o coração tratado por Cristo, ou seja, o novo nascimento? Ou você tomou um banho de água fria? Meus irmãos, batizar criança é absurdo. É absurdo. Você acha que batizar criança vai salvar a criança? A palavra de Deus em Marcos 16, todo aquele que crer e for batizado. A criança não crê. Ela não tem uma pública decisão de fé. Então você não pode batizar a criança. Não deve. Isso é um ritual que não é bíblico. Essa criança lá na frente, quando ela atingir a idade da razão, ela vai ou não declarar que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela. Aí será o momento. Não pense que você protegerá a sua prole batizando. Eu fiz isso, porque eu vivia um engano. Mas hoje Deus abriu meus olhos. Eu queria que você entendesse que o batismo, ele vem acontecer depois do novo nascimento. O novo nascimento é uma obra que Deus faz na vida de um homem. E este homem é regenerado. Ele é transformado pelo poder e misericórdia do Senhor. E ele se transforma na nova criatura, lavada no sangue do Cordeiro. O batismo precisa ser levado a sério, porque ele só deve acontecer depois que Cristo moveu o seu coração, e que seu coração estiver submetido a Ele. Meus irmãos, no batismo você está declarando para a igreja do Senhor: Jesus Cristo me salvou, eu nego a mim mesmo, eu estou pronto para tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Esta é a verdade, que está implícita, quer dizer, muitas pessoas não notam, mas ela está implícita no batismo. Simão abraçou a fé, Simão passou pelo batismo. Quantas pessoas que nós batizamos aqui dentro desse batistério, que negam a Cristo todos os dias e que vivem o pecado deliberado? Quando eu batismo, eu estou falando para a igreja: Cristo é a nova realidade da minha vida. Aquele homem que vocês conheceram, morreu, foi sepultado, e foi gerado pela graça um novo homem em Cristo Jesus. Não há como um cristão nascido de novo viver para si mesmo. Eu não vivo mais para mim, diz Paulo, mas Cristo é que vive em mim. Eu queria que você entendesse isso. Você, quando você declara a sua fé, você está declarando para a igreja que um dia você foi feito escravo de Cristo Jesus. A palavra servo quer dizer escravo. Então todo nascido de novo é um escravo de Cristo Jesus. Por isso ele não tem vontade própria. A sua vontade é conduzida por Jesus Cristo. Meus irmãos, tem uma outra coisa que eu aprendo aqui. Ainda no versículo 13. Depois de ter sido batizado, ele
acompanhava Felipe de perto. Hoje nem isso os crentes conseguem, né? Mas é interessante. Até o próprio Simão creu e acompanhava, foi batizado e acompanhava de perto. Meus irmãos, você está aqui dentro. Se tornar membro de uma igreja evangélica não quer dizer que você é salvo. Isso não quer dizer nada. Você pode andar junto com os pastores da igreja. Você pode andar junto com os líderes de célula. Você pode achar maravilhoso o culto nas casas. Você pode achar maravilhosa as visitas que são feitas e visitar junto. Você pode achar tudo maravilhoso sem ter um encontro real com Cristo Jesus. É interessante que ele creu no ensino de Felipe, mas ele não creu no evangelho da graça e na salvação em Cristo Jesus. Esse é um grande erro que as pessoas não têm notado dentro da igreja de hoje. Elas são simpatizantes, elas são aderentes à igreja de hoje, mas elas não são nascidas de novo. Meus irmãos, a maioria deles busca sinais e prodígios. Meu irmão, Kennedy é conhecido por ter os lugares de consulta. Irmão Tchão, irmão João, irmã Tonha, irmã não sei o quê. É tipo uns cartomantes gospel. Se você faz uma reunião de oração, as pessoas não vêm. Mas se você fala, olha, tem um cara que adivinha o futuro, eles vão tudo lá. Se você fala, olha, vai ter estudo bíblico na escola bíblica, as pessoas não vêm. Mas se tem alguém que vai adivinhar o teu futuro, elas vão. É impressionante isso. Os sinais são mais importantes do que a palavra do Senhor. Irmão, eu fui num culto, a mulher falou meu CPF de cor. Eu falei, e aí? Onde que isso glorificou a Deus? Onde que houve louvor ao Senhor? O que isso serviu para a igreja crescer? Nada. Parem de buscar sinais e prodígios. O Senhor faz quando Ele quer, para a edificação do corpo, não para que você viva por eles e para eles. Você precisa viver com esta sentença: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, isso me basta. A tua graça me basta. Ainda que eu morra leproso, tuberculoso, cheio de câncer, eu estarei na eternidade com o meu Senhor Jesus. Isso para mim é suficiente. A minha suficiência é Cristo e não as coisas que Ele pode fazer por mim. A minha suficiência é estar em Cristo. Eu me alegro não porque eu tenho uma casa legal, eu me alegro porque Cristo é o meu Senhor. Porque essa casa vai ser destruída, esse templo vai ser destruído. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam. Meus irmãos, onde está o seu coração? No pastor? No cantor? No líder de célula? Na irmãzinha da igreja? Ou em Cristo Jesus? Eu quero que você preste bem atenção. As pessoas que acompanham a igreja e não o Senhor, elas esperam as coisas mais para esta vida do que se preparam para a vida que está no porvir. Elas se satisfazem mais nessas coisas. O verdadeiro cristão, ele não busca coisas, porque ele já se satisfaz em Cristo Jesus. Jesus é sua alegria. Se o Senhor permitiu que ele tenha sua casa própria, ele louva o Senhor e a tem para a glória do Senhor. Mas se o Senhor não permite, ele continua louvando ao Senhor e ele não a tem para a glória do Senhor também. Então eu quero que você entenda uma coisa.
Você já encontrou tudo o que você precisava em Cristo Jesus? Ou você anda desesperado por coisas? Eu posso afirmar aqui, que você nunca encontrará alegria plena em coisas desse mundo. Esse mundo não tem nada que te possa trazer a paz no coração e alegria permanente. Só Cristo Jesus pode fazê-lo. Sexta-feira eu falei, quando eu fui para Campestre trabalhar, as pessoas não tinham sequer uma antena parabólica, só quem era abastado. As pessoas nas suas marmitas não tinham carne todos os dias. Hoje, você pode ir na roça, desce do ônibus, tem tubaína, marmita caprichada, celular com Bluetooth, fone de ouvido. As casas, os telhados até selam de tanta antena que tem. Dá até de selar o telhado, de tanta antena. E continuam insatisfeitos. E na cidade eles têm internet, agora não é mais satisfatória de 40 GB, eles têm de 150 GB. Celular de R$4.000. Estão todos insatisfeitos também. Eles têm shopping, mas não tem dinheiro para comprar no shopping, né? Fica dando variz andando no shopping. E ficam insatisfeitos porque não pode comprar tudo que vê no shopping. Queria falar para você que esse mundo não tem nada para te dar que possa ser pleno no seu coração. Você pode comprar o carro mais bonito, você pode comprar a casa mais bonita, você pode ter dinheiro para comprar até o shopping, mas o seu coração vai estar sempre ansioso e desesperado, porque vai lhe faltar algo, e esse algo se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Ele pode inundar o seu coração e trazer a paz que você tanto busca. Só Ele. Meus irmãos, quando um homem é salvo pela graça, ele encontra tudo que ele sempre buscou. E ele vive a alegria na palavra do Senhor, e ele ama a palavra do Senhor e a deseja. Meus irmãos, tem mais uma coisa que o falso cristão gosta. Ele quer ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Meus irmãos, olha o que diz aqui no versículo de número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Meus irmãos, desse tempo aqui de Atos, houve um divisor de águas, onde o Senhor então derramou o Espírito Santo. Então tinham regiões que eles nem ouviram falar do Espírito Santo, como nós pregamos domingo passado. Então o Senhor usou os apóstolos para impor as mãos e receberem o Espírito Santo. E olha que maravilha o que aconteceu aqui. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Maravilha, coração pleno em Cristo. Vendo, porém, esse porém mata, né? Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, para ter o mesmo poder que eles. Por que ele ofereceu dinheiro? Porque se ele tivesse, ele ia ganhar mais dinheiro. Só que as coisas de Deus não são para isso. Você está vendo os cantores aí? Cantores gospel, ganhando rios de dinheiro para cantar louvores ao Senhor. Vocês acham que isso é certo? Eu não sou nada perto deles. Mas se eu tivesse a oportunidade de ficar diante deles, eu falava assim: arrepende-te. Eu não posso nem chegar perto deles, com segurança não deixa. Mas se eu tivesse chance de chegar perto de qualquer um deles, eu ia falar: arrepende-te, de graça recebeste, de graça você deve levar. Ah, mas não tem como pagar a banda, você não precisa de banda. Abra a sua boca e adore ao Senhor. Leve seu violão nas costas e adore ao Senhor. E eu quero falar contra a igreja evangélica agora, de uma maneira geral. Os pastores estão querendo dinheiro, salários que a igreja não pode pagar. Os pastores estão querendo falar sobre o dízimo para arrecadarem dinheiro, para usarem para a sua vida própria.
Estão enganando o povo, oferecendo aquilo que a Bíblia não oferece. E posso falar para você, grande parte dos irmãos da igreja dão dinheiro porque acham que dando dinheiro vão comprar a bênção de Deus e vão ter mais dinheiro ainda. Então não salva nem o pastor e nem o fiel. Os dois estão com o coração como o de Simão, ambiciosos por ter dinheiro. E não é esta a finalidade da palavra do Senhor. Nós não podemos barganhar com as coisas de Deus. Nós não podemos adquirir por esforço próprio o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos submeter a Cristo. Nós temos que viver para o louvor da sua glória. E Ele derrama sobre nós aquilo que Ele quer. As coisas de Deus não são compradas. Nós fomos comprados por Cristo Jesus, não com ouro nem com prata, mas com seu precioso sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário. E isso não nos tem sido suficiente, por isso as pessoas estão querendo outras coisas. O falso crente, ele não suporta a obra do Espírito Santo, porque ela revela quem ele é. Quando ele teve o primeiro contato aqui com o agir do Espírito Santo em uma vida, realmente foi mostrado quem ele era. Meus irmãos, tome cuidado. O Espírito Santo revela a intenção dos corações. Toma cuidado. O Espírito Santo pode revelar a intenção do seu coração. Meus irmãos, uma palavra dura de Pedro, versículo 20, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. O dom de Deus é derramado pelo próprio Deus, por sua infinita misericórdia e graça, sobre quem Ele quer, e tudo deve convergir para a glória dEle. Então, se você tem um dom que Deus te deu, não é seu, é de Deus, e deve ser usado para a glória dEle, para a edificação do corpo, que é a igreja de Cristo. E você não tem de que se gabar por ter um dom, porque você não fez nada para ter um dom, foi Deus que te agraciou com ele. E é interessante, olha o que diz no versículo 21, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ah, irmão, ele foi muito duro com Simão, foi nada, pegou macio, firme e macio. Ah, o senhor é muito bravo. Não sou bravo, eu estou te falando a verdade. Você que pôs esse negócio de bravo. Aliás, hoje não pode falar nada, né, que classifica como algum ataque. E ele ainda dá uma palavra, arrepende-te, pois, da tua maldade. E é interessante que o discurso dele foi bom. Porque, olha, Simão ficou desesperado e falou, olha, então, ora por mim, quem sabe Deus te escuta e me perdoa. É assim que você devia falar com seu filho. Para de passar a mão em pecado do seu filho. Fala para o seu filho, arrepende-te. A parte da correia também entra, né? Primeiro você lê a palavra, fala para ele se arrepender, depois você entra com a correia. Tudo isso com amor, sem ira. Primeiro você ora, vê se está com o coração tranquilo. Aí você lê a palavra. Para de passar a mão na cabeça de erro do seu filho. Para de falar que o seu filho é bom, não é bom, ele é pecador, miserável, precisa da graça do Senhor. Para de defender erros do seu cônjuge. Para. Seu cônjuge errou, você fala aqui, vem cá. No meu caso, vem cá, irmã. Olha o que diz a palavra aqui, sua conduta sua não está de acordo com a palavra. Ah, vai perder o casamento. Perder casamento? Porque falou a verdade? Não. Você vai perder o filho e o casamento se você falar mentira. A verdade sara. A verdade modifica. A verdade transforma. Ah, lá no seu trabalho, você sabia da verdade, mas você ficou calado? Ficou com medo de perder o emprego? Tem parte nesse ministério, não. Arrepende-te, muda de vida, está em fel de amargura. Você viu a injúria sobre o seu colega de trabalho, você viu que eles armaram contra o seu colega de trabalho, você presenciou, você tem ali tudo, e você se manteve calado? Covarde. Covarde. Vai lá e arruma essa história.
volta lá com firmeza e fala: não é assim, ele está sendo caluniado e injustiçado. Eu conheço a verdade. Nós precisamos ser ousados. Nós temos sido ousados para tanta coisa, né? Esse dia eu cheguei numa casa muito simples. Tinha uma televisão de 80 polegadas. Eu não sei se eles compraram a televisão, fizeram a casa em cima, ou se desmancharam um pedaço para a televisão entrar. Eu sei que eles foram ousados, compraram um carnê, deve ter sido assim mais grosso que essa Bíblia, né? Mas na hora de falar a verdade não é ousado. Na hora de buscar Deus na palavra não é ousado. Na hora de repreender os filhos dentro da palavra não é ousado. Na hora de alertar o cônjuge dentro da palavra não é ousado. Na hora de chegar no trabalho e falar: eu não concordo com essa prática, eu não vou fazer, porque isso não vem de Deus. Ainda que eu perca meu emprego, eu não vou fazer, porque não vem de Deus. Aí não é ousado. Ele é ousado para fazer dívida, ele é ousado para ter isso, é ousado para ter aquilo, é ousado para pecar, mas não para viver por Cristo Jesus. Meus irmãos, este homem então, depois de receber essa repreensão, no versículo 24, ele diz: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eu creio que ele até se arrependeu. Eu não sei que tipo de arrependimento foi, mas Deus sabe. Depois da manhã, o povo vai falar que o bom velhinho vai visitar as crianças. Tem crente que está pondo até meia atrás da porta. Põe na máquina lavar para lavar, mas não atrás da porta. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Você sabe como é que deveria ser o seu Natal? Eu vou deixar um último versículo aqui, eu recebi hoje, do meu irmão lá de Pouso Alegre, o N. Vou passar para você. Abra aí Mateus 1, 21. E os reis magos, hein? Sei lá, com aquele presépio com reis magos, hein? O cara é feiticeiro, sei lá, hein? Nossa, maravilha. É uma casa encapetada, né? Vamos lá? Diz a palavra, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é Jesus. Esse é Jesus, que se fez homem, que se fez Emanuel, Deus conosco, que veio, que nasceu num coxo, porque não havia lugar para ele no hotel. Esse Jesus foi criado numa carpintaria, adorava a Deus, ele até perguntava para os estudiosos a respeito da palavra de Deus, quando jovem, e os estudiosos ficavam assim, de boca aberta, de ver tanta sabedoria no menino de 12 anos. Ele começa o seu ministério, sendo batizado por João, e João diz: eu não sou digno de amarrar as tuas sandálias. E ele falou: é preciso que eu cumpra. Ele é testificado pela presença do próprio Cristo, do Espírito Santo, e de uma voz que diz: este é meu filho a quem me comprazo. Ele é impelido ao deserto e é tentado por 40 dias e 40 noites. Na primeira vez que ele vai ao templo, depois disso ler a palavra do Senhor, ele foi expulso do templo. E eles queriam lançar sobre um precipício. E esse Jesus escolhe 12 homens para trabalhar com ele, dos quais nós olharíamos aqui e falaríamos: esse Jesus endoidou, porque esses homens são todos defeituosos. Mas ele transforma 11 desses homens em apóstolos do Senhor, e um era o filho da perdição. E é interessante que esse Jesus, no final do seu ministério, foram arranjadas testemunhas falsas contra ele. Um dos seus discípulos o trai por 30 moedas. E ele sobe a uma cruz. Aí aquelas pessoas que não entendem, elas falam: tadinho de Jesus, puseram ele numa cruz. Ah não, que dó. É porque desconhecem a palavra. Ele veio para isso. Ele quis subir aquela cruz para que nós tivéssemos o quê? Oportunidade de ter os nossos pecados perdoados.
E aí as pessoas falam, não, mas pregaram pregos no meu Jesus. Foi verdade. Mas a maior dor não foram os pregos, foram os meus e os seus pecados. Os que nós praticamos até esse momento e o que nós praticaremos depois, que foram colocados sobre Cristo Jesus no madeiro. E a ira de Deus foi derramada sobre ele. E Jesus suportou a ira de Deus pelo pecado dos que são salvos e dos que serão salvos até o último dia. Os que serão condenados receberão pessoalmente a ira do Senhor pelos séculos dos séculos. E Jesus morreu sozinho naquela cruz. Foi sepultado, mas não pôde ser detido pela morte. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória mediante Cristo Jesus. Por isso, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome daquele que é digno de louvor e adoração. Que Deus abençoe essa igreja. Que esse Natal não seja uma árvore. Que esse Natal não seja um presente. Que esse Natal não seja um velho, gordo, barrigudo, com um saco nas costas vermelho, que não cabe numa chaminé. Mas que seja esse que nasceu para tirar o pecado dos seus. Que não seja comida, nem bebida, mas que seja fazer a vontade daquele que morreu por nós. Ah, meus irmãos, como nós erramos, empanturrando de comidas, quando nós devíamos estar praticando jejuns. Como nós erramos com aquela falsa solidariedade, onde nós devíamos estar amargurados porque os nossos familiares não conhecem Jesus e serão lançados ao inferno. Como nós estamos mal, dia 31, vestindo roupa branca, vermelha, amarela, conforme aquilo que eu desejo. Meu irmão, se você está assim, tem um lago de fogo te esperando, arrepende-te, senão você vai fritar nele pelos séculos dos séculos. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e orar no nome de Jesus. Senhor Deus, nós sabemos que há um nome sobre todos os nomes pelo qual nós podemos ser salvos. Esse nome é Cristo Jesus. Senhor Deus, que nós tenhamos realmente a mente, o nosso coração voltado para a Tua palavra, que é a verdade. Cristo Jesus é a verdade. Cristo Jesus é o caminho. No nome dEle, Senhor Deus, é que nós oramos. Inunda essa igreja com o poder do Teu Santo Espírito, para que nós possamos conhecer e viver para louvor da glória desse Jesus Cristo. Senhor Deus, muitos de nós estão vivendo um engano, Senhor Deus, estão vivendo um engodo, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, tira todo engano, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, dos corações, coloca a Tua palavra viva pelo poder do Teu Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja hoje aqui arrependimento, que haja um tratamento do Teu Espírito hoje sobre os corações, que haja salvação aqui, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero apresentar os irmãos que entraram aqui, Senhor Deus, talvez com problemas. O Senhor conhece cada problema, seja ele de que área for, inclusive enfermidade, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode restaurar essa vida, Senhor Deus. Mas em nome de Jesus, mais importante é que o Senhor restaure esse coração, para que ele se converta a Ti, para que ele viva para louvor da Tua glória. Senhor Deus, nesse mundo nós teremos aflições, Senhor Deus, mas a nossa paz está no Senhor. Que esse povo tenha bom ânimo, Senhor Deus, porque o Senhor venceu o mundo e certamente nós venceremos também na força que vem do Senhor. Senhor Deus, nós teremos uma breve vida aqui, Senhor Deus, nós não podemos falar que viveremos mais um dia sequer, só o Senhor sabe, mas que toda a nossa vida glorifique ao Senhor, que toda a nossa vida seja para a glória do Senhor. Que se alguém hoje entrou aqui sem a salvação, tenha misericórdia, que Teu Espírito Santo esteja trabalhando nesse coração e revelando quem é Cristo Jesus. Ah, Deus, como nós precisamos viver o Evangelho da graça. Eu quero abençoar essa igreja, Senhor Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de um Deus santo e poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo,
possa ser derramada sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.